sua vida dependesse de uma negociação? Você se considera um excelente negociador? Quer aprimorar suas habilidades de negociação? Então vem comigo porque o vídeo de hoje vale cada segundo. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu estou muito feliz em tê-la aqui comigo. E no vídeo de hoje, gente, a gente vai falar sobre o excelente Negocie como se sua vida dependesse disso. Negocie como se sua vida dependesse disso não é um daqueles livros chatos, gente, cheios de termos técnicos ou com uma linguagem completamente rebuscada. Nada disso. Na verdade, Negocie como se sua vida dependesse disso é um livro cheio de dicas simples e fáceis e com uma proposta de ajudar até mesmo os mais inexperientes a se sair bem diante de qualquer negociação. Então, se você quer tirar o melhor das negociações, a partir de agora, negocie como se sua vida dependesse disso, pode ser a escolha certa. E antes da gente começar a resenha desse livro, gente, eu gostaria de convidá-los a também assistir um vídeo maravilhoso que está aqui no canal. Gente, ele é recorde de visualização. Esse vídeo, inclusive, gente, é onde eu faço a resenha do livro Como Chegar ao Sim. Gente, acredito que vocês já devem ter escutado falar a respeito desse livro. Esse livro é o queridinho de Harvard. Muitos estudiosos, muitos especialistas da área de negociação usam todas as técnicas desse livro no seu dia a dia. Então, gente, pode-se dizer que Como Chegar ao Sim é basicamente um precursor que antecede o livro Negocie como se sua vida dependesse disso. Então, gente, o vídeo tá aqui no canal, vou deixar o tag por aqui para que vocês possam clicar e assistir. Afirmo para vocês, tem algumas dicas bem simples que valem muito a pena. Pois em se tratando de negociação, gente, esse é um dos estudos mais usados na Escola de Direito de Harvard. Inclusive, o autor de Negocie como se sua vida dependesse disso cita esse livro em diversos pontos do livro. Bem, feito o convite, agora é com você e vamos à resenha do livro Negocie como se sua vida dependesse disso. Com mais de 700 milhões, acredite, 700 milhões de livros vendidos em todo o mundo. Negocie como se sua vida dependesse disso, gente. É o estudo mais recente sobre negociação. O livro revela técnicas simples e sutis. E como você verá no conteúdo desse vídeo, essas técnicas, gente, podem ser aplicadas nas mais diversas situações do seu dia a dia. O livro é escrito por Tal Reis e o Chris Voss, que é um ex-agente do FBI, que no decorrer de toda a sua carreira, ele se tornou o principal negociador em situações relacionadas a sequestro no FBI. Então, gente, ele tem muitas coisas para nos ensinar. Os relatos afirmam que Negocie como se sua vida dependesse disso é um dos mais bem-sucedidos guias de negociação dos últimos tempos. E por meio de relatos simples, o autor traz histórias reais e emocionantes sobre as principais negociações envolvendo reféns, gente, que foram conduzidas por ele quando ele era negociador do FBI. O livro é dividido em 10 capítulos e durante toda a narrativa o autor cita uma série de exemplos com as mais variadas técnicas de negociação utilizadas por ele nas situações mais complexas. Dentro das diversas situações e das diversas técnicas utilizadas por ele, fica claro no decorrer do conteúdo do livro, gente, que ele busca a todo momento, entre outras coisas, acalmar, ganhar tempo e descobrir as vulnerabilidades da outra parte negociante. E para isso o autor apresenta o que ele chama de técnicas como espelho, aplicação de rótulos e inclusive identificação dos cisnes negros, que como você vai entender no decorrer desse livro, os cisnes negros, gente, é tudo que você precisa descobrir. O autor explica que ao longo de mais de 3 décadas, Harvard se consagra como o epicentro mundial da teoria e da prática da negociação. Após todo esse estudo, a conclusão que o Chris chega é que, mesmo com toda a sua experiência empírica, tudo que ele entendeu foi que todas as técnicas que eles usavam no FBI verdadeiramente funcionavam.
Nos 20 anos em que ele passou no FBI, eles criaram um sistema que resolveu com êxito quase todos os sequestros em que eles o aplicaram. E segundo ele, gente, mesmo com esse índice de êxito, diante destas técnicas, o que eles perceberam é que eles tinham grandes teorias. As técnicas utilizadas por eles eram tão somente fruto da aprendizagem experimental. Ou seja, gente, o que eles observaram, eles não tinham um método, eles apenas usavam aquilo que funcionava diante do que eles vivenciavam. E essas técnicas, elas foram justamente, ao longo do tempo, eles foram catalogando, eles foram identificando o que funcionava ou não. Então, eles foram desenvolvidos por todos esses agentes em campo, quando eles estavam negociando, no meio de crise, compartilhando histórias sobre o que deu certo, sobre o que falhou. E essas técnicas, gente, eles não tinham escolha, elas tinham que funcionar. E por quê? Porque para eles, gente, o funcionamento dessas ferramentas muitas vezes era questão de vida ou morte. Entretanto, havia uma pergunta que o Chris Voss fazia de tempos em tempos: por que essas técnicas funcionavam? E foi justamente essa pergunta que o atraiu a Harvard. Então, no decorrer da narrativa, o Chris explica que, para obter respostas à sua pergunta, ele conseguiu ingressar em um curso de inverno de negociação na Escola de Direito de Harvard. Então, gente, como descobriu tempos depois diante desse curso, as técnicas que eles utilizavam no FBI faziam muito sentido do ponto de vista intelectual e funcionavam em qualquer situação. E como ele identificou isso? Bem, gente, o que o autor constatou na verdade foi que as técnicas utilizadas por eles no FBI eram muito mais eficientes do que o estudo acadêmico desenvolvido por Harvard. E assim, gente, o Voss conta que, ao chegar em Harvard, logo no primeiro dia de curso, todos os alunos se amontoavam no anfiteatro para a apresentação, o que é de praxe para eles, e logo eles foram divididos em 4 grupos, onde cada um deles era liderado por um instrutor de negociação. Então, feito isso, depois das instruções, os grupos foram separados em pares e instruídos a simular uma negociação. A negociação era basicamente o seguinte: simplesmente um deles estava vendendo um produto e o outro era o comprador. E ambos tinham um limite claro, eles tinham um valor sobre o preço que poderiam aceitar. A situação que se seguiu foi a seguinte: enquanto o Andy, que era a dupla escolhida por Chris, lançava uma oferta e dava uma explicação racionalmente incontestável, o Chris, gente, simplesmente respondia: como eu devo fazer isso? Como eu devo fazer isso? Como eu devo fazer isso? Gente, ele estava quase enlouquecendo o oponente dele. E várias rodadas, gente, ele continuava dizendo: como eu devo fazer isso? Então, várias rodadas foram chegando ao final. No dia seguinte, o mesmo aconteceu com o outro parceiro. E ele continuava a fazer a mesma técnica. No segundo dia, ele basicamente destruiu o orçamento do outro cara. Isso não fazia sentido para o Chris. O Chris observou que havia um padrão ali. Como seu conhecimento da velha escola, testado na prática diária, ele estava simplesmente derrotando aqueles caras que conheciam cada truque avançado que eles poderiam encontrar nos livros de negociação. Isso não fazia sentido algum para o Chris, pois esses caras, gente, com quem ele estava competindo eram igualmente espertos. Eles eram de verdade as mentes mais brilhantes de Harvard. E eles estavam, gente, jogando o mesmo jogo com as mesmas regras, mas não funcionavam. Eles não conseguiam destruir o Chris. Ao que parecia, ele tinha habilidades que eles não tinham. E por que isso acontecia? Justamente, embora o Chris não estivesse de fato dizendo não às perguntas que eles faziam, mas repetidamente soava como uma negativa, um processo totalmente inconsciente, e parecia soar que o outro lado estava sendo desonesto e injusto. E bastava apenas isso para fazê-los vacilar e negociar internamente. Chris concluiu que responder às suas perguntas calibradas exigia
força emocional. Exigia, gente, raciocínio, exigia insight psicológico de tal forma que eles não se davam conta, eles não estavam preparados para aquela técnica, eles não tinham essa ferramenta, isto é, processos cerebrais inconscientes e irracionais que literalmente distorcem o modo como vemos o mundo. Olha que interessante, gente, isso me fez refletir muito. Kahneman e Tversky descobriram mais de 150 padrões de viés cognitivo. Segundo a pesquisa, o mais famoso dos vieses cognitivos é a aversão à perda. Gente, olha isso. Então, o problema de as pessoas terem medo de perder e perder qualquer coisa faz as pessoas provavelmente mascarar a realidade. Isso faz a gente pensar, não é verdade? Os caras de Harvard, mesmo brilhantes, eles não dispunham dessas ferramentas. Então, ele percebeu que, sem uma compreensão profunda da psicologia humana, sem a aceitação de que todos nós somos animais loucos, irracionais, impulsivos e que somos guiados pelas nossas emoções, toda a inteligência é bruta e toda lógica matemática do mundo terão pouca utilidade na interação tensa e na inconstante entre duas pessoas que estão negociando. Então, diante de tudo isso, gente, ele percebeu que nada fazia sentido. As técnicas que eles estavam usando derrotavam um após um. Por quê? Porque eles não estavam preparados emocionalmente. E uma outra perspicaz observação do autor é que, independentemente de enfeitarmos nossas negociações com teorias matemáticas, seremos sempre animais, seguindo e reagindo sobre o impulso de nossas necessidades, de nossas percepções, de nossos temores, de nossos desejos mais profundos, que quase sempre são invisíveis e rudimentares. Todavia, não foi isso que o pessoal de Harvard aprendeu. Todas as suas teorias, gente, pasme, todas as suas teorias tinham a ver com o poder intelectual da lógica. Ou seja, gente, eles usavam aqueles acrônimos que são as técnicas usadas no livro Como Chegar ao Sim. Eles usavam aqueles acrônimos consagrados como o BATE, que é a Best Alternative to Negotiate Agreement. E também usava o acrônimo ZOPA. Ou seja, gente, eles tinham noções racionais de valor. Eles tinham um conceito moral do que era justo e do que não era justo. Então, gente, todas essas técnicas, ele basicamente desconstrói o que o William Ury e o Roger Fisher tanto defendem na sua temática de como chegar ao sim. Gente, eu fiquei pasmo porque, confesso para vocês, eu também imaginava que, se estavam sendo usadas por Harvard, merecia toda a nossa credibilidade. Então, gente, a constatação que o Chris chegou, claro que faz a gente refletir, que faz a gente perceber que nós precisamos buscar cada vez mais informações, mais elementos para completar a nossa negociação. E, gente, como eu já falei anteriormente, tem um vídeo aqui no canal com a resenha do livro Como Chegar ao Sim. Então, se você sentir curiosidade, clica aqui, tem muitas ideias também aí que vai fazer vocês fazer um parâmetro. Então, isso significa que o que o pessoal de Harvard tinham era apenas um roteiro. Era uma sequência predeterminada de ações, de propostas e contrapropostas que eles seguiam por ordem específica para produzir determinado resultado. E isso, gente, não funcionava. Era como se eles estivessem lidando com um robô. E, gente, sabendo que, se tratando de seres humanos, não há script. Tudo pode mudar de forma imprevisível a qualquer momento, porque afinal de contas, estamos lidando com seres altamente complexos. Mas no mundo real, gente, sabe-se que a negociação é imprevisível, é complexa. E o autor identificou de forma brilhante tudo isso. Diante disso, ele chegou a uma constatação. Se ele conseguiu dominar as mentes mais brilhantes, os estudantes mais brilhantes do país e os seus instrutores também, com apenas uma das técnicas de negociação desenvolvida por ele, por que ele não poderia aplicá-las também nos negócios? Afinal de contas, gente, em suas próprias palavras, tá? Não são minhas. Sequestradores são apenas homens de negócios.
tentando obter o melhor preço. Ao final do curso, o Voz saiu dali com uma pergunta, e foi justamente essa pergunta que originou o conteúdo brilhante desse livro, que é o Negocie Como Se Sua Vida Dependesse Disso. Assim, dentre muitos ensinamentos apresentados pelo autor nesse livro, e a fim de embasar melhor o argumento dos autores e fortalecer a ideia de negociar como se sua vida dependesse disso, o Chris Voss e o Tal Raz vão ilustrar o conteúdo com uma série de casos reais envolvendo reféns. Explicam também as mais diferentes abordagens desenvolvidas pelos estudiosos da área. Em determinado ponto do livro, Voss tenta provar o enigmático e mais inteligente estudo sobre o viés cognitivo. Estudo esse, gente, realizado por 2 pesquisadores da Universidade de Chicago, que na época eles estavam examinando tudo relacionado à economia e negociação sob uma perspectiva bem diferente. E esses professores nada mais eram de que o economista Amos Tversky e o psicólogo Daniel Kahneman. Juntos, os dois lançaram uma nova área do conhecimento, a economia comportamental. E justamente, gente, o Kahneman ganhou o prêmio Nobel por esse estudo, mostrando que o homem é um animal bastante irracional. E ao longo de 3 décadas de pesquisa, Tversky e Kahneman provaram que todos os seres humanos sofrem de uma coisa muito interessante chamado viés cognitivo. Gente, pense bem, todos os seres humanos sofrem do viés cognitivo. E foi baseado nesse estudo que, tempos depois, o Kahneman lançou o best-seller intitulado Rápido e Devagar, 2 formas de pensar. Inclusive, gente, esse livro é brilhante, é um livro que eu ainda estou lendo. Prometo para vocês que quando terminar de ler, eu vou trazer aqui um resumo do livro, uma resenha do livro. Já afirmo para vocês que o livro é muito denso, complexo demais, mas assim, faz você compreender verdadeiramente como que é esse processo do viés cognitivo, de que a gente muda a nossa percepção diante dos nossos processos cerebrais, faz a gente refletir muito, e afirmo para vocês, está sendo uma leitura muito engrandecedora. Inclusive, fica a dica para vocês. Bem, gente, vale ressaltar que a negociação faz parte da nossa vida e por isso nós precisamos estar preparados. E uma coisa interessante é que, no decorrer da leitura, ficou claro que a maioria das negociações envolvendo reféns poderia ser qualquer coisa, menos situações racionais, resoluções de problemas, gente. Tudo fugia ao controle e a todo momento. Por isso, os autores se empenharam tanto para explicar as ferramentas através de uma ótica de muito estudo da psicologia humana. Enfim, gente, o conteúdo do livro é riquíssimo. O livro é muito bem estruturado, a narrativa muito bem feita. É verdadeiramente aquele livro que ao final do livro você fala, uau! Não tem outra palavra, é uau! Negocie como se sua vida dependesse disso. É um livro para ser lido, relido e, claro, para ser praticado. Principalmente a parte dedicada a sugestões inconscientes. Ou seja, se você tem interesse no tema, esse conteúdo é exclusivamente para você. E ao final, a conclusão a que se chega é que a negociação que um agente do FBI faz quando está em casa, quando está com sua família, quando está com seus amigos ou até mesmo na empresa é basicamente a mesma. Não importa se seja uma negociação com reféns ou uma negociação mais simples do seu dia a dia, você vai utilizar as mesmas técnicas. Por isso, apenas reitero, só leiam. E eu desejo a você muito sucesso em suas negociações futuras. E aí, curtiu? Então, se você curtiu, eu tenho certeza que você vai gostar ainda mais de ler o livro na íntegra. A obra completa expõe conceitos e exemplos de forma muito mais profunda, gente, muito mais clara. Então, portanto, aproveite. Bem, eu vou ficando por aqui. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!